Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Encontro de Paz e Vida na TV, que é o programa Mensagens de Paz e Vida. Eu sou o pastor Giancarlo Palharim, da Comunidade Cristã Paz e Vida, filho do fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, pastor João Ribe Palharim. Domingo passado, o pastor João Ribe trouxe aqui na TV Gazeta uma mensagem espetacular sobre questões atuais e os 4 cavaleiros do Apocalipse, o fim dos tempos. Inclusive, para você que perdeu a mensagem, entre lá no youtube.com/joanribe para você ver esta mensagem que está maravilhosa mesmo. Mas na mensagem de hoje, nós vamos avançar para o momento em que estaremos na presença de Deus, de frente ao seu trono de glória. Consegue imaginar? Então não perca, é daqui a pouco. Deus vai falar poderosamente com você e aqui é o seu lugar. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Paz e Vida. Sabe, existem muitas coisas que querem atrapalhar nossa caminhada com Deus. Nessa ilustração do Reino de Deus, o pastor João Ribe Palharim nos ensina como nos mantermos no caminho certo e também nos revela uma ajuda muito especial para alcançarmos o nosso destino. Nós vamos assistir juntos a uma linda ilustração do Reino de Deus em desenho animado chamada O Arminho. E se você quiser, logo após a ilustração, você poderá descobrir o que fazer para receber essa ilustração de graça no seu WhatsApp. Vamos assistir. O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um rei britânico estava indo à frente do seu exército numa expedição de guerra, quando à margem de um rio ele viu um pequeno animalzinho branco, muito branco como a neve, que desejava saltar o riozinho, o riacho, o regato, mas o animalzinho, como ele tinha o pelo muito branco, ele tinha receio de fazer o salto, errar e se sujar caindo no lodo. E ele ficava para lá e para cá, desatinado de um lado para o outro e não dava o salto. E o rei inclusive comentou com o seu general: veja que interessante este arminho. O nome do animal é Arminho. Um animal tão branquinho, tão puro, e ele deseja passar para o outro lado do regato, mas ele tem medo de dar o salto e se sujar na lama, errando o salto. Pobre animal. E o rei ficou ali parado observando o Arminho, um animal pequenininho, muito branquinho, mas muito alvo, muito branco mesmo. Até que o rei resolveu descer do seu cavalo e foi se aproximando do Arminho com a intenção de pegá-lo em suas mãos e atravessá-lo para outra margem. E o Arminho viu quando aquela figura enorme
se aproximava dele. Mas o arminho não sabia que o rei queria ajudá-lo, pensava que era um inimigo. O arminho ficou mais nervoso ainda vendo o rei se aproximar. E ele sabia que ele tinha que saltar para o outro lado, sair da margem, pular o regato, para poder escapar inclusive daquele ser monstruoso que se aproximava dele. E o arminho, desesperado, olha para a outra margem, calcula o salto e sente que não vai conseguir saltar sem cair no lodo. Quando o arminho, aquele pequeno animalzinho branco, de pelos muito alvos, quando ele chega à conclusão que se ele saltar ele vai cair na lama, ele então resolve se deitar no chão e ficar imóvel, ali no chão seco e limpo, imóvel, esperando que o rei o pegue na sua mão. Mas na cabeça do arminho, o rei queria aprisioná-lo. E o arminho ficou docilmente esperando que fosse apanhado. Ele preferiu ser apanhado por aquele ser grande, enorme, que se dirigia para ele, do que arriscar um salto e cair na lama. Este arminho impressionou de tal maneira o rei que o pegou nas suas mãos e o colocou seguro na outra margem, seca e limpa. Esse rei ficou tão impressionado com a disposição do arminho de manter-se puro, a arriscar-se a um salto que o mancharia, que o rei mandou bordar um brasão, mandou colocar em todas as bandeiras do seu reinado e usou como símbolo do seu reinado a figura daquele arminho. E ele colocou debaixo daquele bordado o seguinte texto: é preferível a morte do que a desonra, do que a vergonha. Mas eu estou te contando esta história porque esse arminho, esse pequeno animalzinho branquinho, tão branco como a neve, também é um exemplo para você e para mim. Porque para mim e para você, ele representa o cristão verdadeiro, que sabe que este mundo está cheio de ciladas, armadilhas e obstáculos, mas não nos atrevemos a arriscar a nossa salvação num salto no escuro, porque as nossas vestes foram branqueadas pelo sangue do Senhor Jesus. Recebemos vestes brancas e resplandecentes e por nada neste mundo queremos contaminá-la. E eu tenho o apoio da palavra de Deus, que está escrita no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós deveríamos também bordar debaixo do nosso coração o nome do Senhor Jesus e escrever bem grande: propriedade do Senhor Jesus. E o nosso coração e o nosso corpo e a nossa veste não pode ser suja nem manchada pelo pecado, porque nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Um cristão que está limpo e se suja, a Bíblia o compara com uma porca que é lavada e depois de lavada e perfumada ela corre novamente para o espojadouro de lama. Não, Jesus Cristo te tirou da lama, Jesus Cristo te tirou do lodo do pecado, e agora as tuas vestes estão branqueadas pelo sangue de Jesus. Aconteça o que acontecer, não permita que nada, não arrisque por nada a tua salvação, e em todo tempo tenha esta palavra e esta convicção: em todo tempo sejam alvas, sejam brancas as tuas vestes.
Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado. E aí, você gostou? Se você gostou mesmo, então, nós vamos te presentear. Nós vamos te mandar essa linda ilustração do Reino de Deus em desenho animado para o seu WhatsApp de presente, de graça, na faixa. E é fácil, hein? Você só vai mandar a palavra arminho, que é o animalzinho ali, né? Que tenta atravessar o rio. Você vai mandar a palavra arminho para o WhatsApp 11 95003 3737, e aí você vai receber essa linda ilustração do Reino de Deus em desenho animado, num oferecimento dos Pregadores do Telhado, que empregam a comunicação a serviço da vida e da salvação. Pregadores do Telhado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você já parou para pensar como será para os salvos, para aqueles que nessa vida tomaram a sábia decisão de andar com Cristo, chegar àquele momento, um momento tão esperado de viver ao lado de Deus na glória? Podemos imaginar, né? Mas por mais que nós tentemos imaginar, só podemos ficar na imaginação. Com certeza, será algo muito maior do que a nossa limitada mente e compreensão podem conceber. E na mensagem de hoje, que nós vamos assistir juntos, o pastor João Ribe trata exatamente dessa expectativa. E você, quer chegar lá também, na glória, a viver ao lado de Deus? Então, pare tudo que você estiver fazendo, desligue até o celular e não se distraia. E vamos receber o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida, pastor João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje: as visões apocalípticas de Isaías. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os Pregadores do Telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: as visões apocalípticas de Isaías. Pegue a palavra de Deus, ainda de pé. Abra a palavra de Deus, vá até o livro de Apocalipse, que é o último livro, capítulo 5, versículo 14. Preste atenção. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Vou ler de novo. E os 4 animais diziam o quê? Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Jesus mandou João escrever tudo o que ele estivesse vendo. E João escreveu que ele viu isso aqui. Os 4 animais que falam. 4 animais que falam. Meu netinho virou para mim lá em casa e falou assim: por que a Cristal não fala, vô? É porque Deus não deu esse poder para os cachorrinhos. Mas aqui, eles falam. E os 4 animais diziam o quê? Amém. Então eu vou ler agora esse versículo 14. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Estado do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos
prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém? Você crê? Você crê que João viu e escreveu fielmente? Que ele viu 4 animais falando amém? E 24 anciãos se prostrando diante do Senhor e adorando. Quem crê? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas, a melhor que já se ouviu em todo o estado do Rio de Janeiro. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifica. Continua. Você que está de longe, junte-se a nós. Você que está acompanhando pela TV, pela internet, pelo youtube.com/Jorribe, pela rádio, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Dá glória também, aplauda também. Continua, continua. Meu Deus, olha que coisa linda. O Rio de Janeiro te ama. Ah, Senhor, e não é só o Rio não, em toda parte tem alguém te aplaudindo e te glorificando agora. Esta pessoa te ama também. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Eles não querem ouvir um homem falar. Então vem com teu Espírito, toma o lugar do pregador, toma a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. No céu tem 4 animais junto ao trono de Deus. São animais que falam. Mas precisamos saber um pouquinho mais a respeito deles. E a primeira menção que eu posso dizer mais detalhada disso no Antigo Testamento está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vai lá, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Ó o que diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, anote aí do lado, o rei Uzias morreu aproximadamente em 740 anos antes de Cristo. Só para a gente se situar no tempo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, Isaías está falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então sabemos que eles são serafins, criaturas com asas que falam. Então Isaías teve essa visão lá no Antigo Testamento. Aí o apóstolo João, quase com 100 anos de idade, preso na ilha de Pátimos, ele ouve uma voz poderosa atrás dele, e ele vê Jesus glorificado. E Jesus disse para ele: tudo que eu vou te mostrar, você escreve. E João começa então uma viagem espiritual, ele é arrebatado em espírito, e começa a ver coisas extraordinárias. Tem muitas visões lindas que ele descreve, e também coisas atrozes que ele descreve em Apocalipse. Mas aí ele relata uma visão extraordinária do trono de Deus. Eu quero que você vá de volta para Apocalipse, capítulo 4, e veja que coisa, hein? Entre João, o apóstolo João, e Isaías, quando ele viu o Senhor e os serafins,
nós podemos colocar no mínimo 700 anos entre eles. Ou seja, 700 anos depois da visão de Isaías, o João vai ver a mesma coisa, só que agora eu vou passar para você com mais detalhes. Vamos acompanhar o que existe no mundo espiritual e o que tem lá na sala do trono. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Passa um traço aí. Os 24 anciãos, eles têm 24 tronos ao redor do trono de Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Por isso que toda campanha de oração que a gente faz, quando envolve 7 vezes, nós estamos trabalhando em conformidade com os 7 Espíritos de Deus, que na verdade formam um só. Os 24 anciãos, eu particularmente acredito que 12 são das 12 tribos de Israel e 12 são os 12 apóstolos de Cristo. Porque Jesus prometeu isso para os discípulos: vocês se assentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Os 24 anciãos são coisas que João viu, e o Senhor tinha dito para ele, coisas que devem acontecer. Por enquanto são coisas futuras que João está vendo, que devem acontecer. Então na descrição aqui já sabemos como é o trono de Deus, a aparência de Deus, o arco sobre o trono, e sabemos que em volta há 24 tronos. E agora vem a revelação dos animais, versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como que de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Muito, muito semelhante à descrição que Isaías fez cerca de 700 anos antes. João está vendo a mesma coisa, e um dia os salvos também verão. Você também verá isso. E continuando aqui, diz: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Se prostravam, adoravam o que vive para todo sempre, o Eterno, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram
criadas. Dá glória a Deus como os serafins. Diga: santo, santo, santo é o Senhor. Digno é o Senhor de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória, porque o Senhor criou todas as coisas e a mim também. Glorifica a Deus dizendo isso: eu te glorifico por ter criado a minha vida. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Glorifica aquele que vive para todo sempre, glorifica o Eterno. E enquanto isso, os 4 animais, os 4 serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olha o detalhe: as 4 criaturas, no versículo 8, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e que é e que há de vir. Eles não descansam, eles ficam falando isso o tempo todo. E quando eles fazem isso e glorificam e dão ações de graças, os 24 anciãos que estão sentados em tronos também têm coroas de ouro na cabeça. Eles retiram suas coroas e lançam diante do trono e se prostram diante daquele que vive para todo sempre. Aí, João está vendo essas coisas e anotando tudo. É uma cena muito linda, gloriosa. Porém, no meio daquela cena muito linda, de alegria, de exultação, de repente surge um anjo muito forte, um anjo muito grande, com uma grande voz. E esse anjo começa a falar com todos que estão diante do trono, com todas as criaturas celestiais, inclusive com os serafins, que são os anjos da primeira hierarquia, os que estão mais próximos do trono, inclusive com os querubins, com os arcanjos, com os anjos, com milhões de criaturas celestiais. João vê aquele anjo forte, com grande voz, apontar para aquele que está sentado no trono, e o que está sentado no trono segura um livro na mão. O livro está selado e o anjo aponta para ele e pergunta para todo o céu. O anjo pergunta: quem é digno aqui? Quem é digno de pegar o livro que está na mão direita dele e abrir o seu livro, desatar os seus selos? Os serafins não foram pegar o livro, apesar de serem anjos da primeira hierarquia. Os 4 serafins, os 4 animais, continuaram ali voando, tapando o rosto, falando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mas eles não foram lá pegar o livro. E aquele anjo forte com grande voz diz: quem aqui é digno de pegar o livro que está na destra do Todo-Poderoso e desatar os seus selos? E os outros anjos, os arcanjos, os querubins, eles começam a baixar a cabeça. Eu não posso. Veja, querubins, eu não sou digno. Arcanjos, eu não sou digno. Todos foram baixando a cabeça. Os demais anjos, quando viram que nem os serafins, nem os querubins, nem os arcanjos eram dignos, os outros anjos evidentemente concluíram: se eles não são dignos, imagine eu. E todo o céu fez silêncio naquele momento,
e só se ouvia suavemente o sussurrar dos serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Um silêncio absoluto no céu. Os serafins falavam com a voz miudinha, e o anjo olha então para o paraíso, para onde vão os justos, onde estava Noé, onde estava Abraão, Isaque, Jacó, onde estava o próprio Isaías, Jeremias, Ezequiel, Davi, Daniel, Jó. O anjo olha lá para o paraíso e brada: quem é digno de ir até o trono e pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso e abrir os seus selos? E o paraíso se calou. Abraão pensou: Deus me chamava de amigo, mas eu não sou digno de pegar este livro. Jacó pensou: ele me chamou de campeão, de valente, mas eu não tenho coragem de ir lá pegar esse livro porque eu não sou digno. Muito menos Noé, nem Jó, nem Davi, que era o amado de Deus. Ninguém, inclusive pessoas já do Novo Testamento que estavam no paraíso, pessoas do Novo Testamento que já estavam lá, ninguém era digno, ninguém teve coragem de dizer: eu sou digno, eu vou lá pegar, porque sabia que não era. A pessoa sabia que não era digna, então houve silêncio no paraíso. Então o anjo clamou olhando para o planeta Terra: quem sabe tem um justo na terra que seja digno. E o anjo clama para o planeta Terra: quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso? E na terra não há ninguém que seja digno, não há um só. E ele clama até para os que estão debaixo da terra: quem é digno de pegar o livro que está na destra do Todo-Poderoso, desatar os seus selos e abrir o livro? E nem debaixo da terra tinha ninguém, nem pessoa viva, nem pessoa morta, ninguém era digno. Um silêncio total. João viu isso e ele tem uma crise de choro, porque ele sabia que era muito importante aquele livro ser tomado da mão de Deus. Ele sabia disso. E aqui diz a palavra, volte comigo em Apocalipse capítulo 5, no versículo 3. Olha o que João escreveu: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por isso que eu estou te falando que estavam todos de cabeça baixa. Nem de olhar para ele, eles não podiam nem olhar, eles baixavam a cabeça. Versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João está chorando e ele chora, e você sabe que o judeu, quando ele chora alto, é lamento alto, ele chora, um silêncio absoluto no céu, milhões e milhões de anjos, arcanjos, querubins, serafins, um silêncio total, só se ouvia a voz miudinha dos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque eles têm que falar isso o tempo todo, entenderam? Só que eles falavam com a voz miudinha: o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só se ouvia esse murmúrio e o choro do evangelista João.
chorando, soluçando. É tão importante, não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem eu posso olhar para aquele livro. E João chorava. Aí de repente ele sente um abraço. Ele sente um abraço afetuoso, um abraço de pai, um abraço amoroso. Ele diz, versículo 5: e disse-me um dos anciãos foi até ele: não chores. E João está chorando agora no ombro do ancião, está com a cabeça no ombro do ancião, e ele diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João então, ele enxuga as lágrimas e ele olha para ver o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, não tem leão. Quando ele olha, não tem leão nenhum. Tem um cordeiro, e um cordeiro morto, manchado de sangue ainda. Cadê o leão? Eu não estou vendo o leão, eu estou vendo um cordeiro e morto. Aí aquele cordeiro que estava morto se levanta. Ele se levanta e o cordeiro começa a caminhar na direção do trono. E João descreve o cordeiro. Acompanhe comigo o versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, ou como diz aqui no Rio, da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Naquela hora, esse cântico começou a entoar no céu. Era um novo cântico, um cântico que nunca tinha sido cantado antes, um louvor ao Cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Porque para sofrer o que ele sofreu, tem que ser corajoso como um leão. Imagine, alguém inferior que você pode dominar facilmente, te chega e te dá uma bofetada na cara, você aceita? Podendo revidar e sendo mais forte, tem que ser muito corajoso, muito forte como um leão, para não devolver a agressão. Depois de todo julgamento falso, onde disseram muitas mentiras contra ele, ele já estava pré-condenado, já tinham decidido que ele tinha que ser morto antes do julgamento. Ele tinha que ser corajoso como um leão, para não dizer: esse tribunal é uma farsa, as testemunhas são falsas, vocês já entraram aqui decididos a me matar, eu já estava condenado antes da audiência, seus hipócritas. Ele ficou calado como um cordeiro, ele não abriu a boca.
precisa ser forte como um leão para não abrir a boca. E aí, quando deram a sentença de morte, ele é digno do quê? De morte. Começaram a esbofeteá-lo, a cuspir no seu rosto e dar-lhe socos nos ouvidos, no queixo, nos olhos, no nariz, na boca. E ele sofreu todos os golpes sem revidar. Ficou calado como um cordeiro, mas tem que ser forte como o leão de Judá, para não revidar, podendo revidar, tendo poder para revidar. E ele então vai ser torturado por Pôncio Pilatos e por Herodes, mas não revida. É pregado na cruz sem reclamar. Como um cordeiro foi ao matadouro, não abriu a sua boca. Ficou suspenso entre o céu e a terra em grande agonia, das 9 da manhã às 3 da tarde, vazando sangue, passando mal, morrendo aos poucos, enquanto sofre insultos das pessoas que passam debaixo da cruz. Como um cordeiro, ele aceitou tudo, sem abrir a boca, mas tem que ser forte como um leão, para resistir a tanta canalice, a tanta maldade, tanta covardia. Tem que ser forte como um leão. E ele resiste e fica até às 3 da tarde. Às 3 da tarde ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tomba a cabeça. Ofereceu-se em sacrifício. O cordeiro foi morto. Por isso o novo cântico: seu sangue vazou, não apenas ali na cruz, mas desde o Getsemane. Ele veio comprando a humanidade desde o Getsemane, onde soou grandes gotas de sangue. Ele foi comprando a humanidade lá na casa de Anás, de Caifás, quando as gotas primeiras de sangue foram saindo da sua boca e do seu nariz. Ele foi comprando a humanidade quando foi açoitado por Herodes e por Pilatos, e o seu sangue foi sendo derramado ali. Ele foi comprando homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas e de todas as tribos, enquanto caminhava carregando aquela cruz. E ele comprou definitivamente a humanidade quando verteu todo o seu sangue no Monte Calvário e disse: Pai, o pagamento está completo. Eu comprei a humanidade com o meu próprio sangue. Está consumado. Ele é digno de receber um cântico novo. Eu quero ouvir essa melodia. Eu quero ouvir essa melodia, esse cântico novo. Por enquanto eu só conheço a letra. Você só conhece a letra do cântico. Você tem que decorar esse cântico, a letra. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Os que dizem que na verdade foi só um desmaio, ele acordou dentro do sepulcro e foi embora. Os que dizem que Jesus não morreu estão em choque com a palavra de Deus, porque aqui está dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E a palavra de Deus não mente, ele foi morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o cântico. Memorize esta letra, que um dia você, se chegar lá, vai cantar este novo cântico. Aí nós vamos saber qual é a melodia, quais são as notas musicais. Por enquanto só sabemos aqui da composição, da letra. E ele comprou com seu sangue. Comprou de todos os povos. E veja o detalhe, preste atenção nisso. Antes desta visão de João,
Eu li para você no capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Deus é o dono por ser o Criador. Tudo é dele. Ele criou tudo. Mas o que foi que Jesus fez? Deu todo o seu sangue para comprar de volta aquilo que já era dele. É muito amor, não é? É como alguém que rouba o teu celular, e aí você liga para o teu próprio número, e o cara diz: eu estou com o teu celular sim, mas eu devolvo se você me trouxer R$300. Você vai comprar de novo o que já é teu, da mão de um ladrão. Nós fomos roubados, e quem tinha nos roubado? Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. É por isso que o diabo fica apavorado quando ele vê que você foi lavado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando o diabo olha para você e vê você tingido pelo sangue de Jesus. Quando Satanás e o inferno olham para você e vê que você está coberta pelo sangue do Cordeiro, ele fica apavorado. Porque Jesus pagou para comprar de volta o que já era dele. E pagou caro. Não é que nesse bandidinho que roubou teu celular e fala: se você me der R$200 eu te devolvo o celular. Não, o diabo pediu um preço muito alto. Todo o seu sangue, toda a sua vida. E ele comprou para Deus. Vamos ler de novo esse cântico. E com o teu sangue compraste para Deus. Com teu sangue compraste para Deus. Eu valho muito. Você vale muito. Porque nós não fomos comprados por tesouros humanos, nem por dinheiros de banqueiros ou bilionários desse planeta. Nós não fomos comprados com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado, totalmente puro e santo. Nós fomos comprados para Deus. Olha só, é um absurdo quando uma pessoa diz: eu não vou entregar a vida para Jesus. Mas como? Deus, em primeiro lugar, é o teu dono por direito de criação. Você já tinha de se entregar para Ele só por causa disso. E agora Jesus vem e paga o mais alto preço por você, e você não quer entregar a vida para Jesus? Teu nome não irá para o livro da vida do Cordeiro. Se você não entregar a tua vida para Jesus, se não reconhecer que Ele te comprou, e se você não se entregar, porque nada causa mais decepção do que você comprar uma coisa numa loja e a loja fecha em seguida e não entrega o que você comprou. Mas eu paguei pela geladeira, eles ficaram me entregar em 3 dias. Eu fui no 4º dia reclamar na loja e a loja está fechada, faliu, mas eu paguei. Você vai abençoar o dono da loja? Você vai falar: aquele miserável, aquele maldito, recebeu o meu dinheiro, paguei a geladeira, ele já sabia que estava em processo de falência, ele já sabia que não ia entregar minha geladeira, e ele recebeu o meu dinheiro, o dinheiro todo que eu tinha, minhas economias, e ele sabia que ia falir, fechar, e me deu o golpe, miserável. Você não vai abençoar um camarada daquele. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que primeiro é dele, porque foi Ele que te criou? Ele já é teu dono por criação, direito de criação. Depois Jesus vem e compra para Deus por
um preço caríssimo, exorbitante, uma loucura de preço. Ninguém estava disposto a pagar esse preço por você. Jesus foi e pagou. Qual é agora o próximo passo? Deus receber o que Jesus comprou. Se você não se entrega para Jesus, você está dando um golpe no próprio Criador. Porque Jesus já te comprou para Deus. Falta agora você se entregar para Deus e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu lembro aqui, o cântico dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Mas naquele momento, quando Jesus, o Cordeiro, pegou o livro e veio esse cântico, olha que coisa maravilhosa. Acompanhe comigo, estou em Apocalipse capítulo 5, eu estou terminando a mensagem. Eu vou ler o versículo 11 agora. Depois do cântico, o novo cântico encerrou. E aí João diz: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam o quê? Era aí que eu queria chegar. Falei até agora para chegar no começo. O que os 4 animais diziam? Mas qual era a ordem do que eles deveriam falar o tempo todo? Você não tem vocação para ser serafim, né? Gente, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Vamos de novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não é isso que eles tinham que falar o tempo todo? Não é isso? É o que eles estavam falando, desde a época do Isaías. Eles estavam, o Isaías quando viu, eles já estavam lá falando isso. Mas vamos considerar que começaram a falar isso na época de Isaías. Antes eles já falavam, mas vamos imaginar que eles começaram a falar isso só na época do Isaías. Então eles já estavam há mais de 700 anos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Então eles falavam isso já há milhares de anos, há milhões de anos eles falavam isso. Os 4 serafins, aquelas 4 criaturas, há milhões e milhões de anos já falavam isso. Mas aí eles pararam aqui. É isso que eu quero que você pegue. Eles pararam aqui quando o Cordeiro foi entronizado. Quando disseram: ele é digno de todas as coisas. E os 4 animais diziam o quê? Amém. Agora pega a caneta aí para a gente terminar a mensagem. A gente sabe que a palavra amém, traduzindo popularmente, significa o quê?
assim seja. Você fala assim para um macumbeiro: vai com Deus, ele diz amém. Você fala para um feiticeiro: boa viagem, ele fala amém. Você pode falar com uma pessoa que nem crê em Deus, você fala: felicidades para você, amém. Todo mundo fala amém, fala ou não fala? Todo mundo fala amém. Todo mundo fala amém. As 4 criaturas, os 4 serafins falaram amém. Interromperam aquele cântico de milhões de anos para falar amém. Mas amém não quer dizer tão somente assim seja ou certamente. Amém é uma palavra hebraica constituída de 3 letras, anote isso aí. Amém é uma palavra hebraica constituída pela inicial de 3 palavras. São 3 letras, as iniciais de 3 palavras. O A, são só 3 letras. Anota, A-M-N. Em hebraico é isso. A-M-I-N. Só 3 letras, anota aí. Esse é o amém em hebraico. Só 3 letras. Cada uma dessas letras é a inicial de uma palavra. Então escreve A de Adonai. Adonai quer dizer o quê? Senhor. M de Melech, que quer dizer rei. E N da palavra hebraica Neman, que quer dizer fiel. Então, traduzindo a palavra amém, que os serafins estão dizendo aqui, eles estão dizendo: Senhor, Rei fiel. E vamos aplaudir o Senhor, Rei fiel. Ele há de vir. O Todo-Poderoso vai voltar. Ele já pagou o preço por você. Agora Ele quer que você se entregue para Ele. Vamos ficar todos de pé. Ele quer que você se entregue para Ele. Você faz mau negócio se não se entregar. Estou falando sério. Ele tem direito sobre você. Primeiro, por ser o teu Criador, por ter te dado a vida. O Criador é o dono. Você já devia reconhecer isso. Se entregar para Deus só por causa disso. Mas o diabo veio e te tomou. Agora Jesus veio e te comprou para Deus. Ele comprou. Você tem que entregar o que Jesus comprou. Ele comprou você. Você tem que entregar o que Jesus pagou caro. Ele pagou muito caro por você. Então eu pergunto aqui: quem entendendo a palavra, reconhecendo que Deus tem direito, primeiro como Criador e segundo como comprador de volta, quem aqui quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue bem alta a sua mão, ergue bem alto todos que querem, ergue bem alto a mão. Quem quer entregar a vida para Jesus, ergue bem alto a mão. Saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Vou chamar também os filhos pródigos, todos que estão afastados do caminho, mas hoje vão voltar. Pastor, eu ouvi uma pregação pela rádio, pela TV, eu estava afastada, e pelo rádio, pela TV eu decidi voltar. Estou aqui hoje. Então vem na frente do altar para fazer a entrega oficial. Vem fazer a entrega oficial. Filho pródigo e filha pródiga, todos que estavam afastadas, voltem agora para a casa do Pai. E vou chamar aqui todos aqueles que nesses últimos dias estão com grande dificuldade, muita dificuldade para seguir Jesus. Está manquejando, está vacilando, né? Você sabe que não tem outro caminho, você sabe que não tem outro jeito, mas você está vacilando.
Às vezes você vai para o mundo, às vezes você anda com pessoas do mundo, aí você pede perdão a Deus, né? Tudo bem, Ele te perdoa. O problema não é esse. O problema é que quando você dá uma escapadinha com as pessoas do mundo, Jesus pode voltar. O Todo-Poderoso pode chegar. E aí, como é que fica? Como é que fica? Você fica. A igreja sobe e você fica. O problema não é você dar umas escapadinhas e depois chegar para Deus: "Oh, Senhor, me perdoa". Claro que Ele perdoa. Claro que Ele perdoa. O problema é se naquela hora que você está no motel, a trombeta toca. Naquela hora que você acompanhou a pessoa no bar, está bebendo com ela, só um pouquinho, né? Depois você pede perdão a Deus. O problema é que se a trombeta tocar naquela hora, você fica. Você não pode mais seguir Jesus vacilando desse jeito, andando com pessoas do mundo de vez em quando, sentando de vez em quando na roda dos escarnecedores. Olha, esse é o momento de você ficar firme, em pé na presença de Deus. Então você que reconhece que anda dando umas mancadas e quer se consertar, vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Vem para cá agora. Vem consertar tua vida, vem pedir perdão, porque a nossa vida cristã não é um passeio turístico, não. Nós não estamos em peregrinação nessa terra, né? Para quem sabe ir para o céu. Nós já temos a decisão tomada e nós já estamos no reino de Deus. Agora nós temos que continuar. Não podemos dar umas escapadinhas, umas saidinhas para o mundo, não. Não faça mais isso. Conserta a tua vida, pede perdão a Deus. E quero falar com você que está assistindo a mensagem pela TV. Hoje você criou uma convicção de que realmente algo está para acontecer e é a volta de Jesus, o arrebatamento dos salvos. Você estava afastado, afastada, quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Se você está assistindo essa mensagem pelo youtube.com/joanribe, ligou no computador aí, o Senhor falou contigo, você quer entregar a vida para Jesus, você quer voltar para Jesus, então, se possível, se ajoelhe ao lado do teu computador. Quero falar com quem está dirigindo e ouvindo esta mensagem pela rádio, ou quem está em trânsito ouvindo esta mensagem, tomou a decisão de voltar para Jesus ou entregar a vida para Jesus. Então não precisa parar o veículo, nem descer da condução. Sei que não tem como se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E vamos fazer assim agora, todos que vieram para frente, vamos nos ajoelhar. Quem não tem como se ajoelhar, não tem problema não. Coloque a mão direita sobre o teu coração e a igreja continue de pé. E ore assim comigo, ore comigo assim: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai. Eu sei que o Senhor é santo e requer também a minha santidade. Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso e que brevemente irá voltar. E eu quero estar na tua presença quando isto acontecer. Por isso eu me entrego a ti e te suplico, perdoa agora os meus pecados e os anos de rebeldia. Eu me arrependo de tudo que fiz e peço perdão. Peço ao Senhor que registre o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me mantenha, Senhor, na tua salvação. Não deixe eu me afastar, não deixe eu me desviar, e me enche, Senhor, com teu Espírito. Faz esta obra na minha vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e você também, filho pródigo e filha pródiga, que voltou para
casa do Pai. Olha, nós na Paz e Vida estamos muito contentes e sabemos que há uma grande festa no céu pela sua vida e nós queremos te ajudar nesta nova caminhada, mas estamos impedidos devido à fase vermelha, ao agravamento da pandemia, mas existe uma maneira de você continuar ligado, conectado e em comunhão com o reino de Deus. É o YouTube, youtube.com/JoãoRimbi. Esse é o canal do meu pai para você se inscrever e aprender muito mais. Lá você vai encontrar outras milhares de mensagens como esta que você acabou de assistir, ilustrações do reino de Deus em desenhos animados e muito mais. Inscreva-se lá, youtube.com/JoãoRimbi e clique também no sininho para sempre que alguma novidade aparecer por lá, você ser notificado. youtube.com/JoãoRimbi é bênção. youtube.com/JoãoRimbi, JoANRIBE. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe e seja edificado. Você que é salvo e salva, que aguarda a volta de Jesus, sabia que para que este, que é o grande evento de todos os tempos, aconteça, falta apenas um sinal? Aprenda que sinal é esse, qual é essa profecia que ainda falta ser cumprida com o pastor JoãoRimbi Palharim. Entre todos os sinais previstos por Jesus que iriam anteceder o fim, tem um último sinal que ele disse que aconteceria antes do fim. Eu vou ler para você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Olha o que ele previu. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A pregação do Evangelho é o último sinal, porque ele já havia dito, quando ressuscitou e antes de subir aos céus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Isso ele já tinha mandado. Mas agora ele afirma que antes do fim da era atual, antes do arrebatamento da igreja, antes da subida dos salvos aos céus, ao encontro do Senhor nos ares, ele falou deste último sinal. Este evangelho que você está ouvindo aqui, este evangelho que ele chama de o evangelho do reino. E este evangelho do reino, não esses evangelhos falsificados, com apostasias, com alterações, com trechos previamente escolhidos para satisfazer as religiões. Ele está dizendo, ele está prevendo, melhor assim falando, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Preste atenção nesse detalhe. Ele não está dizendo que o evangelho vai ser pregado e todo mundo vai aceitá-lo, vai recebê-lo. Ele está dizendo, o evangelho será pregado para que a pessoa decida se quer aceitar as palavras do evangelho do reino ou rejeitar as palavras do evangelho do reino. É o ouvinte que decide. O fato do evangelho ser pregado largamente em toda a terra não quer dizer que a humanidade será salva. Ele está dizendo que toda a humanidade vai ter a oportunidade de ouvir e decidir. Porque quem receber a palavra e crer nela,
e crer no Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, essa pessoa será salva. Ele quer que todos sejam salvos. Aliás, tem uma palavra muito linda que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Então ele já se deu em preço de redenção por toda a humanidade. Isso tem de ser pregado, entende? Para que as pessoas decidam se creem ou não, se recebem o Evangelho do Reino ou não. E sabe o que mais Jesus disse? Eu vou ler aqui para você. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, liberdade, não é? Liberdade. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, ele quer salvar. Eu não vim para condenar o mundo, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então ele quer que o mundo seja salvo. Entenda isso. Tem que ouvir a palavra. Aí ele continua: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Está vendo? Ele não precisa julgar ninguém. A palavra que ele tem pregado, é essa palavra que vai julgar as pessoas no último dia. A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, a palavra vai analisar. Creu em Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Sim. Se batizou nas águas porque creu? Sim. Permaneceu até o fim? Perseverou até o fim? Sim. Então a palavra te absolve. Não, eu não creio, eu não quis me batizar. Quer dizer, eu acreditei, mas não quis batizar? Então não creu. Não creu. Nós temos que anunciar o Evangelho do Reino. O verdadeiro Evangelho do Reino. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele quer que o mundo seja salvo. E como que o mundo pode ser salvo? Se este Evangelho do Reino for pregado a toda criatura. É por isso que ele nomeou pregadores, para que anunciem o Evangelho do Reino. Eu sou um dos pregadores, não sou o único no mundo, não. Mas eu tenho certeza que eu anuncio o Evangelho do Reino, e se você me conhece, você sabe disso. Eu prego o verdadeiro Evangelho. Eu prego a salvação. Há muitos anos eu sou conhecido no Brasil e no mundo como o pastor que mais faz apelos para que as pessoas tenham a oportunidade de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E essa ordem eu recebi do meu Senhor Jesus e foi confirmada pelo Espírito Santo, que me disse um dia: João Ribe, sempre que você pregar a palavra, para poucos ou para muitos, sempre pergunte: quem quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? É isso que eu faço. O Evangelho pregado traz salvação. É a pregação do Evangelho que dá oportunidade para a pessoa ser salva, mas não um Evangelho qualquer, o Evangelho do Reino, este que nós pregamos. Repetindo a profecia do último sinal de Jesus. O último sinal antes do fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, a todas as gentes, a todas as pessoas. E então virá o fim. Independente da pessoa receber ou não as palavras, nós temos que pregar. Só que quando a gente prega, a pessoa toma decisão.
uma boa parte pelo menos, toma a decisão de entregar a vida para Jesus, de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu vou dizer uma coisa para você, eu prego já há muitos anos, mas sozinho eu não consigo fazer tudo. Aliás, eu sozinho, se eu pregar sozinho, eu não faço a minha voz chegar nem no próximo quarteirão. Agora, quando pessoas do reino de Deus, pessoas salvas, querendo que suas famílias sejam salvas, que seus vizinhos sejam salvos, que suas parentelas sejam salvas. Quando estas pessoas salvas que pertencem ao reino de Deus tomam a decisão de me ajudar e me apoiar na pregação do Evangelho, então a minha voz ultrapassa os quarteirões, ultrapassa os estados, ultrapassa as fronteiras. Por isso que Jesus disse assim: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. As torres de rádios e de televisões e de internet também estão sobre os telhados dos prédios. Quando nós pregamos utilizando os veículos de comunicação, chegamos em lugares que nem imaginamos. Outro dia, um amigo meu me falou o seguinte, ele me telefonou e disse: Pastor João Ribe, eu moro em Manaus. Aí eu peguei um barco que eu ia para uma cidade do interior. E o barco foi subindo o Rio Negro e era de noite. Aí eu desci num ponto e peguei outro barco. E quando eu subi nesse outro barco, tinha um rádio ligado, de noite. E várias pessoas em volta, em silêncio, ouvindo um pregador. E eu fiquei tão feliz, pastor João Ribe, porque o pregador era o Senhor. Eu fiquei bem quietinho, eu nem disse que eu te conhecia. Eu fiquei ali observando a reação das pessoas, ouvindo aquela pregação no rádio, no meio da selva, no meio do rio, no meio da noite, no meio da escuridão. E eles ouviram a pregação até o fim. E quando o Senhor fez o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, erga a mão. As pessoas no barco ergueram as mãos. Aí o Senhor falou para elas se ajoelharem ao lado do rádio. Elas se ajoelharam ao lado do rádio, dentro do barco. E quando o Senhor orou, todas elas de joelhos. Coisa linda, né? Coisa linda demais. Todas elas receberam aquela oração. E quando terminou, o semblante delas era diferente. Foi muito emocionante receber esse testemunho do meu amigo. Ele ficou muito feliz. Ele disse que ficou muito emocionado. É a pregação do Evangelho que leva à salvação. Por isso que eu prego. Eu já sou salvo. Eu podia dizer, vou permanecer salvo, vou ficar na minha. Mas ele me mandou pregar o Evangelho do Reino em testemunho a todas as gentes. Mas sozinho eu não consigo. Eu faço bastante coisa, eu trabalho bastante, minha equipe também. Nós temos um corpo de pregadores, de homens e mulheres de Deus, de obreiros e obreiras, um corpo muito grande. Mas sozinhos nós não conseguimos avançar muito. Eu preciso que você, que ama as almas, que ama o Senhor Jesus, que ama a pregação do Evangelho e que entende que foi através de uma pregação que você foi salva, não foi? Você não ouviu a pregação para ser salvo, salva? Não foi a pregação que te levou aos pés de Jesus? Eu preciso que você que já é salvo, que já é salva, eu preciso que você se comprometa em patrocinar a pregação do Evangelho. Os custos dessa emissora
onde você está assistindo essa mensagem, os custos de produção, de internet, dos veículos de comunicação como rádios, livros que nós imprimimos e distribuímos de graça, o envio de pregadores a toda parte. Tudo isso exige muito dinheiro. Não é pouco não, muito dinheiro. Como eu gostaria de ter mais, para fazer mais. Mas eu só vou conseguir fazer mais se você disser: João Ribe, eu te ajudo. Eu te ajudo a pregar esse evangelho. Eu te ajudo a anunciar Jesus. E quero que você até amplie mais ainda, com mais emissoras. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o seu galardão será grande. Porque Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Parodiando, quem recebe um pregador na qualidade de pregador receberá galardão de pregador. Por isso que eu quero que você se torne um dos pregadores do telhado. Não precisa fazer ficha, não precisa se tornar sócio, não. Basta fazer um depósito, uma doação nas contas que eu vou te passar e você já será um dos pregadores do telhado, uma das pregadoras do telhado. Mas não fique deixando para depois, nem hesite. Nem fique pensando: outro vai fazer. Olha, cachorro que tem muitos donos morre de fome. Porque cada um pensa: outro deu comida, então não preciso dar. O outro deve ter colocado água lá, então não preciso colocar. Viu? Você tem que assumir a sua responsabilidade com o reino de Deus. De assumir, de chamar para si a responsabilidade de patrocinar a pregação do Evangelho para que emissoras como esta sejam mantidas, para que a gente não saia do ar por falta de pagamento, ainda mais nessa crise toda, para que a gente mantenha a pregação aqui, já que as pessoas estão sendo cada vez mais proibidas de ir às igrejas, impedidas de participarem de cultos. Eu preciso que você contribua para que a pregação continue aqui, para que a gente tenha dinheiro para pagar esta emissora e continuar no ar. E mais, você precisa continuar e até ampliar o seu comprometimento para que a gente consiga levar esta mensagem em outras emissoras também. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Se você sabe que eu sou um pregador do Evangelho, que eu sou um ganhador de almas, e se você foi salvo pela pregação do Evangelho, se você reconhece que foi o pregador que fez o apelo e você se entregou para Jesus, se você reconhece que a pregação do Evangelho é que salva, e é o último sinal que Jesus Cristo previu antes do fim, para que todos tenham a oportunidade de serem salvos, porque Ele quer salvar, não condenar. Se você reconhece tudo isso, então contribua com a sua oferta, com o seu santo dízimo, com os seus votos, os votos que você prometeu para Deus e não cumpriu até hoje. Cumpra agora. Deus vai te recompensar. Nesta vida e na próxima, principalmente na próxima. Jesus nos mandou guardar tesouros nos céus. Lá não entra ladrão, nem traça, nem ferrugem. Lá o dinheiro não desvaloriza, lá não tem inflação, não. Você pode guardar o seu tesouro no céu, porque ele só vai multiplicar. E você mesmo, você mesma, vai desfrutar desse tesouro quando chegar lá. Essa é a nossa fé. Então contribua. Enquanto estivermos aqui na terra, temos de pregar, repetindo as palavras de Jesus, o último sinal, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ajude. E então virá o fim. Contribua para cumprir este último sinal, a pregação do evangelho em toda a terra. Pegue o que você puder e deposite nestas contas que eu vou te falar.
E se você tem o aplicativo do banco aí no seu celular, melhor ainda, faça isso já. Mas anote estas contas. No Banco Bradesco, por exemplo, agência 1074, conta corrente 35.333, dígito 7. No Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07.777, dígito 7, 5 vezes o número 7. Ou no Banco Santander, agência 0112, conta corrente 13.033, 777, dígito 3. Eu vou colocar uma tela agora que tem todas essas contas que eu acabei de falar e tem também o CNPJ nosso, caso você precise. O CNPJ é 52 844 412 /1000 ao contrário, tracinho 01. E eu quero que você pegue o comprovante da sua doação e encaminhe para o nosso WhatsApp, esse número que está na tela também, 11 98688 7737. Anote. Aliás, faça o seguinte, fotografe essa tela, eu estou deixando ela aí, tanto para você copiar ou para fotografar. Fotografe essa tela. E aí faça a sua transferência para a pregação do Evangelho. Deposite o que você puder. E quando você nos encaminhar o comprovante por WhatsApp, por favor, envie pelo menos o seu nome completo, para que a gente possa incluir o teu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. Quem cuida dessa inclusão é a minha filha caçula, Jorge Palharim. E ela, recebendo aí o seu comprovante, vai incluir e também mandar incluir o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado, porque temos um relógio de oração e 24 horas por dia uma grande equipe está intercedendo pela sua vida, pela sua família e pela salvação da sua casa. Fotografou aí? Anotou aí direitinho? Vamos incluir o seu nome neste livro de ouro dos pregadores do telhado. Olha, de coração, viu? Eu te agradeço. Vamos fazer uma grande colheita de almas antes que as trombetas soem, antes que comece o arrebatamento. E quanto mais você fizer pelo Evangelho do Reino de Deus, maior será o seu galardão. E eu vou ter muito prazer de dizer para Jesus naquele dia, Senhor, recompense grandemente esta pessoa e, se for o caso, até compartilhe com ela o meu galardão, porque se não fosse a ajuda desta pessoa, eu jamais conseguiria ganhar tantas almas. Muito obrigado, viu? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Chegamos ao final do nosso programa, o nosso encontro de paz e vida na TV. Eu tenho certeza que Deus falou com você e de alguma forma você foi transformado, transformada. E quero deixar um lembrete para você, hein? Amanhã, encontro marcado, eu espero por você aqui na TV Gazeta, às 11 horas da noite. Quero deixar também um abraço ao pastor João Palharim, um abraço ao pastor Neilton Rocha, um abraço a todos os pastores da Paz e Vida, todos os membros, e um abraço muito especial para você, meu amigo e minha amiga aí de casa. Para a gente fechar o programa de forma muito especial, você vai receber a bênção sacerdotal, que é a bênção que Deus ensinou Moisés e o sacerdote Arão para abençoarem o povo de Deus. Então você que se chama pelo nome de Deus, que é homem de Deus, mulher de Deus, atenção, povo de Deus, faça assim com as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã às 11 da noite aqui na Gazeta. Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau.